Olá pessoal, somos alunos do IFRJ, Campus Rio de Janeiro, e hoje vamos falar sobre um artigo muito importante chamado Closing the MED2 Cycle, ou seja, fechando o ciclo de MED2. Esse artigo foi publicado na revista eLife e tem como autores Kevin Colbert, Kyo Nie e colegas de trabalho. Mas antes de falar sobre o artigo, temos que responder a seguinte pergunta: o que é MED2? A MAD2 é uma proteína que participa da interrupção da divisão celular na separação dos cromossomos durante a metáfase. Ela atua de forma inibitória, impedindo que os cromossomos sejam divididos até que todos estejam conectados ao cinetócoro. Assim, o processo não passa da metáfase para a anáfase até que os cromossomos estejam todos ligados corretamente, criando assim um ponto de verificação entre essas duas fases da mitose. Durante o ciclo celular, existem as seguintes fases: a intérfase, formada pelas etapas G1, S, G2 e podendo haver a fase G0, mitose, formada pelas fases prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, e citocinese, fase na qual a célula é dividida e origina duas células filhas. Como a MED2 tem participação nesse ponto de verificação, também conhecido como checkpoint, ela vai estar presente e realizar a sua função na metáfase. A metáfase costuma ser dividida em prometáfase e metáfase, até o ponto em que a formação do fuso mitótico e o início da sua orientação é a prometáfase. A metáfase é onde ocorre o alinhamento final da placa metafásica, antes dos cromossomos migrarem para polos opostos. Em um processo normal, duas enzimas controlam esse processo, que são duas quinases, a aurora e polo-like quinase, também conhecida como PLK. Essas enzimas são ativadas por MCDK, um complexo proteico que está presente na célula desde o início da fase M e que controla todas as etapas do processo, da prófase até a anáfase. É a MCDK que vai estar ativando proteínas direta ou indiretamente. Diretamente, a MCDK fosforila e indiretamente ela ativa duas proteínas que são justamente a aurora e a PLK1. Depois da compactação do DNA em cromossomo e migração dos centrossomos para polos opostos da célula, a carioteca se desfaz, e isso tudo é regulado por MCDK. É preciso da ativação principalmente da proteína PLK para fazer a migração dos centrossomos para polos opostos. Com isso, se tem a formação das fibras do fuso mitótico, que vão ser responsáveis por puxar os cromossomos e por posicionar a célula para fazer todo o processo de separação acontecer. Uma vez que os cromossomos ficam soltos, é necessário fisgá-lo. Isso acontece através do centrômero, onde é a formação do complexo de proteína chamado de cinetócoro. O cinetócoro é uma estrutura proteica gigante que se localiza na região do centrômero das cromátides, e ele é responsável por ligar o centrômero dos microtúbulos para formar a placa metafásica. O cinetócoro é formado por diversas proteínas, e dentre essas proteínas está a quinase Aurora B e o complexo NDC80, que está diretamente relacionado ao processo de bioorientação que o cinetócoro exerce. Quando um par de cromátides irmãs não está ligado ao fuso, ou está ligado por apenas um único lado, não há tensão suficiente para manter o cinetócoro esticado, e com isso, a aurora B, que é fixa no interior dessa estrutura, fica exposta e constantemente fosforilando o complexo NDC80, que está no exterior do cinetócoro, desfazendo assim a ligação com o microtúbulo. Sendo assim, enquanto não há tensão, essa ligação fica sendo feita e desfeita. Quando as cromátides se ligam corretamente, a bioorientação é obtida e as forças de tração do cinetócoro é suficiente para que ele seja esticado em direção oposta, esticando a sua estrutura, permitindo que a aurora B perca contato com o cinetócoro exterior, fazendo com que o sítio de ligação da NDC-80 e os microtúbulos não sejam fosforilados e desfeitos.
A afinidade então é aumentada e a ligação se torna estável. Em seguida, ocorre o alinhamento final, com a presença do ponto de verificação que está presente na transição metáfase-anáfase, e é onde todo o complexo ciclina-CDK vai ser degradado, para indicar que todo o alinhamento está perfeito. Como esse é o complexo que regula o alinhamento, a ciclina-CDK não será mais útil após um alinhamento adequado. E com isso, sua degradação vai sinalizar para a célula que ela já pode se dividir, já que tudo que devia ser marcado e fosforilado foi feito. Quando o alinhamento está perfeito, é ativada a próxima etapa. Antes que a célula entre em anáfase, ela precisa verificar se todos os cromossomos estão alinhados na placa metafásica, com seus cinetócoros corretamente ligados aos microtúbulos. Essa verificação que a célula precisa realizar é um ponto de checagem que vai garantir que as cromátides irmãs se dividam igualmente entre as duas células filhas quando se separarem. Quem estava regendo tudo o que acontecia antes era a MCDK, então é preciso acabar com ela e ativar a próxima proteína que vai reger a orquestra da continuação do processo, que é a PCC. Quando a PCC é ativada, é ela que vai fazer o processo de anáfase acontecer, e é ela quem vai destruir a MCDK para o processo anterior acabar. A separase está presente na anáfase, mas o que impede que ela clive a coenzima antes do tempo é uma proteína de segurança da separase, que é a securina. A securina mantém uma mordaça na separase. Com isso, a separase é mantida inativa pela securina. Então, para separar, é necessário inibir a securina. As funções do PCC são diversas, e ele pode ubiquitinar e encaminhar para a degradação pelo proteassomo. Então, o APCC vai ubiquitinar a securina e destruir a securina. E com isso, a separase vai poder ficar livre para ativar as coenzinas. Desse modo, as cromátides irmãs se separam e sem problema nenhum. Mas o que acontece caso esse ponto de verificação apresente falhas como cromossomos não alinhados ou cinetócoros ligados incorretamente ao fuso mitótico? A célula, então, precisa interromper a divisão celular até que o problema seja resolvido, necessitando que a anáfase seja impedida de iniciar. Como já sabemos, o complexo promotor de anáfase, a PCC, marca a proteína securina para a via de degradação, e também ubiquitina S-ciclina e M-ciclina, inativando os complexos ciclina-CDK. Nesse momento de erro da divisão, tudo que a célula não quer é que suas cromátides irmãs sejam separadas de forma incorreta. Então, o complexo promotor de anáfase deve ser contido. O cinetócoro, quando não está ligado ao fuso mitótico da maneira certa, envia um sinal negativo que impede a ativação de um dos parceiros de APCC, a proteína CDC20. Desse modo, CDC20 estando inativa, a PCC fica impedido de realizar a transição metáfase-anáfase. O sinal negativo enviado para o ponto de verificação depende de várias proteínas. Entre elas está a MED, que será recrutada pela presença de cinetócoros não ligados a fuso mitótico. Análises da estrutura de MED sugerem que os cinetócoros não ligados agem como uma enzima que catalisa a modificação conformacional de MED, de modo que MED unida a outras proteínas pode se ligar a CDC20 e inibir CDC20, e por consequência, inibindo a PCC também. Enquanto os cromossomos não estão ligados, cada cinetócoro é um ativador desse complexo. Então, quando os cromossomos começam a se alinhar, eles param de ativar MAD, mas aquele que ainda não se alinhou está ativando. Quando todos eles estiverem alinhados, não tem mais ativação de MAD e com isso pode-se ativar a APCC, que vai degradar a securina, ativar a separase e degradar a MCDK. Quando o cinetócoro está desligado, a MAD se liga nele, é ativada e sequestra CDC20. Isso acontece porque é a CDC20 que está ativando a PCC. E se está mantendo ela sequestrada, não é possível ativar a PCC, pois mesmo que ela esteja fosforilada, não tem CDC20 ainda. É preciso que ela tenha sido fosforilada por MCDK para se ligar a CDC20. Com CDC sequestrada, não é possível ativar o complexo promotor de anáfase. Se estiver com o microtúbulo ligado, MAD não é ativada. Se MAD não for ativada, CDC20 pode se ligar e fazer a sua ação.
A APC primeiro vai ubiquitinar a ciclina para acabar com a CDK. Ela vai acabar com a securina para liberar a separase e ela também vai ubiquitinar uma quinesina responsável por manter os cromossomos presos no meio da célula, permitindo que os cromossomos possam então migrar, uma vez que a perda da coesão das cromátides no início da anáfase leva à separação das cromátides. As forças do fuso mitótico puxam as cromátides a polos opostos da célula. Se tudo estiver corretamente alinhado, então, a mitose prossegue para a anáfase, onde as cromátides irmãs irão se separar e em breve a célula deve restabelecer sua estrutura normal, refazendo novos núcleos e descondensando cromossomos. Por fim, ocorre a divisão no citoplasma, citocinese, para a formação de duas células novas. Agora que falamos da fase da mitose, podemos falar sobre como o artigo trata o ciclo de MED2. As proteínas constantemente sofrem mudanças de conformação em nossas células. Na maioria dos casos, a posição estrutural dos elementos secundários da proteína não muda, como a alfa-hélice e as folhas beta. Há uma exceção a essa regra, que são as proteínas de domínio HORMA. A proteína MED2, que é um membro dessa família, sofre mudanças entre o estado aberto, que é inativo, e o fechado, que é o ativo. Cada mudança possui diferentes formatos. O detalhe crucial desse processo permaneceu obscuro, mas agora o artigo lança uma luz sobre a função desempenhada pela enzima TRP13-PCH2, nesta mudança conformacional em particular. Como explicado anteriormente, existe o ponto de verificação durante a metáfase, que é monitorado por um conjunto de proteínas. A MAD2 é uma dessas proteínas de checkpoint, e ela é recrutada de forma inativa para os cinetócoros, que ainda não estão devidamente ligados ao fuso. Após serem recrutadas, se ligam com uma parte da proteína CDC20 chamada de motivo de fechamento e se ativa, unindo forças com a CDC20 e outras proteínas para criar um complexo efetor de checkpoint, que previne que os cromossomos se separem antes de que todos estejam corretamente associados ao fuso. Quando amostras purificadas de MAD2 e CDC20 são misturados no laboratório, eles se ligam espontaneamente. No entanto, esse processo é muito lento, porque uma grande quantidade de energia é necessária para converter a MAD2 em um estado de aberta para fechada. Dentro da célula, no entanto, os cinetócoros atuam como catalisadores para acelerar a reação através de etapas que são parcialmente entendidas. Muitas evidências indicam que MAD2 pode ser convertido de volta para a forma aberta. Além disso, mesmo quando o efetor de checkpoint é ativo, algumas MAD2 inativas estão sempre presentes. Isso permite que a forma aberta da proteína seja recrutada para os cinetócoros que ainda não estão anexados ao fuso. Esse reservatório de MAD2 não é mantido através da produção de novas proteínas, então a explicação mais plausível é que vem da conversão contínua de MAD2 fechada. Isso acontece porque a hidrólise do ATP é necessária para desmontar o ponto de verificação, pois libera energia. Essa conversão de MAD2 foi compreendida após a caracterização de duas proteínas, a TRP13-PCH2 e a P31-COMET, que estão envolvidas na desmontagem do complexo efetor formado por MAD2 e CDC20. Recriando reações no laboratório, mostra que a enzima TRP13-PCH2 se liga à MAD2 fechada, que então é convertida para a MAD2 aberta por uma maneira dependente da hidrólise do ATP sobre a atividade do P31-COMET. Estas enzimas liberam energia pela hidrólise de ATP para realizar trabalhos mecânicos em diferentes reações. Uma importante subclasse dessas enzimas, conhecidas como desagregases, separa as proteínas que formam agregados dentro da célula. Outra subclasse auxilia na quebra de proteínas pela associação com enzimas proteases. E uma terceira subunidade promove a desmontagem de complexos proteicos estáveis e reciclam suas subunidades. A TRP13-PCH2 parece pertencer à última classe, mas os autores revelam que sua estrutura de alta resolução tridimensional é mais típica das desagregases. A P31-COMET também é um membro da família de domínio HORMA e é capaz de seletivamente interagir com a MAD2 fechada. Os autores demonstram que a P31-COMET se liga com a MAD2 e TRP13-PCH2 ao mesmo tempo e atuam como uma ponte entre eles. A TRP13-PCH2 também pode regular um grupo de proteínas de domínio HORMA, que estão envolvidas em múltiplos estágios de um tipo de divisão celular,
A meiose. O significado dessa regulamentação não fica claro a princípio, mas estudos revelaram que duas dessas proteínas de domínio interagem com os motivos de fechamento dos seus parceiros de ligação, indicando que seu cinto de segurança é com a MAD2, um elemento variável da sua topologia. Coletivamente, esses estudos recentes mostram que a TRP13 PCH2 é um regulador geral de uma conversão conformacional que ocorre quando os domínios HORMA se ligam às suas proteínas parceiras. As técnicas descritas por Corbett, Ye e seus colegas de trabalho, sem dúvidas, abrem um caminho promissor para o futuro de mais investigações sobre essa questão fascinante.